volta, esse é o Ângulo Londrinense Analisa o Enem. Estamos aqui dando sequência ao trabalho com as questões da área de conhecimento das ciências humanas. Tá? Hoje nós estamos dando sequência ao trabalho de geografia, história, sociologia, é a ênfase que nós estamos dando para vocês. Vocês perceberam no bloco anterior a correlação entre as disciplinas, história e sociologia, se fundindo para resolver a mesma questão. Bastante interessante notar, na análise que o professor fez junto com vocês agora há pouco, foi aquela análise, ele voltava o tempo inteiro, lia a questão, voltava para a imagem. Mais uma coisa que vocês têm que se atentar, o tipo de texto, texto verbal e não verbal. Texto não verbal, gráficos, imagens, tabelas, que aparece de forma recorrente no Enem. Para dar sequência no trabalho, eu vou passar a palavra para o professor de Geografia, professor Reginaldo, está aqui ao meu lado. Professor, é com você. Muito obrigado. Boa noite, gente. Estamos aqui no Ângulo Londrinense Analisa e agora nós vamos analisar as questões de Geografia e eu procurei escolher para vocês aqui algumas questões que caíram nos Enems dos últimos anos. Então eu selecionei as questões de 2015, 2014 e 2013. Sempre procurando pegar algumas questões que são modelos, que recorrentemente caem no Enem, na parte de Geografia, e que de repente pode ajudar vocês aí no Enem de sábado, domingo, que vocês vão prestar, ok? Então vamos lá. Algumas questões bem atualizadas, algumas questões que o Enem colocou nas provas anteriores e que a gente vai fazer análise a partir de agora. Nós temos aqui um mapa do Brasil, uma questão que caiu no Enem de 2014, e nesse mapa do Brasil nós temos 3 pontos. Esses 3 pontos se referem a 3 estados brasileiros, no caso o estado de Rondônia, o estado do Pará e o estado do Rio de Janeiro. Muito bem, a imagem indica pontos com ativo uso de tecnologia correspondentes a que processo de intervenção no espaço. Bom, nós tivemos agora há pouco, na prova de História, o professor Luiz alertando para a gente com relação a gráficos, com relação ao mapa, com relação às imagens. O professor Vinícius falou a respeito da linguagem verbal, da linguagem não verbal, e realmente é isso. A parte de Geografia não é diferente, porque sempre nós temos gráficos, temos mapas, temos charges para serem interpretadas, e o Enem, ele procura sempre explorar essa linguagem não verbal, através de imagens, através de gráficos e através de mapas. Nesse caso aqui nós temos um mapa que mostra 3 pontos bem interessantes aqui de estados distribuídos espacialmente aqui no Brasil. Muito bem, o que acontece nesses 3 estados atualmente? E é importante que vocês saibam disso. A parte de atualidades, a parte de geopolítica, ela é sempre bastante cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio. Eu vou ler para vocês agora as alternativas para a gente entender o que essas 3 áreas estão representando. Vamos lá, então? Primeiro, letra A expansão das áreas agricultáveis com uso intensivo de maquinário e de insumos agrícolas. Gente, quando nós falamos de expansão das fronteiras agropecuárias, o Centro-Sul não poderia estar incluído. Por quê, professor? Porque a parte do Centro-Sul ela já está com a sua agropecuária relativamente saturada. Então, quando a gente fala de expansão das fronteiras agropecuárias, estamos nos referindo aos estados de Mato Grosso, Rondônia, Goiás, alguma coisa de Minas Gerais, mais Bahia. Por exemplo, olha que interessante uma dica que eu vou te dar. Os 4 estados que apresentam a região brasileira que mais cresce na agropecuária na atualidade são os estados da Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão. Então, a fronteira entre esses 3 estados aqui, que tem sido chamado nos vestibulares e até no Enem de Matopiba, é a área que mais cresce e ela não está contemplada nesse mapa. Então, a letra A você pode eliminar. Lembra dessa dica? Maranhão, Piauí, Tocantins e o estado da Bahia. A fronteira entre esses 4 estados tem crescido muito a agropecuária, soja e algodão. Letra B. Recuperação de águas eutrofizadas em decorrência da contaminação por esgoto doméstico. Bom, a gente sabe, que o esgoto doméstico é um problema em praticamente todos os estados do Brasil. Mas quando a gente pega, por exemplo, o estado do Pará, o estado de Rondônia, que tem rios abundantes em decorrência da Amazônia, isso não é um problema tão grave. Então, não poderia ser inserido nesse contexto do mapa. Letra C. Ampliação da capacidade de geração de energia com alteração de ecossistemas locais, ou ecossistema local. Opa, importante. Vamos analisar então aqui.
o que tem em Rondônia, o que tem no Pará e o que tem no Rio de Janeiro de novidade, conforme eu falei para vocês, de atualidades. Lembrando que aqui em Rondônia já está operando a hidrelétrica de Jirau e a hidrelétrica de Santo Antônio. No estado do Pará, em construção a hidrelétrica de Belo Monte. E no estado do Rio de Janeiro, a eterna construção da termonuclear de Angra 3, que a gente acha que vai ficar pronta. A promessa é para 2017, a obra já atrasou demais, então a resposta correta é essa. Esses 3 lugares apresentam pontos, né, de inserção tecnológica da geração de eletricidade, no caso, 2 hidrelétricas em Rondônia, uma hidrelétrica gigantesca no estado do Pará e uma termonuclear no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, antes de nós continuarmos para a próxima questão, é importante que vocês que estão assistindo o programa ao vivo, mandem perguntas para nós aqui através do WhatsApp. Então o número está na tela, né? Vocês têm acesso aí ao número do celular e fiquem à vontade para mandar para nós questões relacionadas aí ao Enem, ok? Muito bem, vamos então para a segunda questão que eu selecionei aqui para vocês. Essa questão, ela também caiu no Enem de 2014, e aí, contextualizando, conforme o professor Luiz colocou aqui para vocês também, mais um mapa e que mostra uma situação de atualidades. Temos o mapa mundi, e nesse mapa mundi, 5 países destacados. Professor, quais são esses países? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Muito bem. O aluno, né, vocês de uma forma geral, já estudaram a respeito do BRIC, e que agora nós chamamos de BRICS. São os países que se organizam não é um bloco econômico, super importante para vocês saberem, né, de repente se cair no Enem, ou mesmo no futuro vestibular. Não é um bloco econômico, é uma organização, é um encontro. Eles realizam encontros anuais e, através desses encontros, estabelecem acordos nas áreas políticas, militar, econômica, enfim. Então, estamos falando aqui a respeito do BRIC. Vamos ler, então, o enunciado. Na imagem, é ressaltado em tom mais escuro um grupo de países que, na atualidade, possuem características político-econômicas comuns, no sentido de... Bom, estamos falando do BRICS. São países em desenvolvimento, são as grandes economias em desenvolvimento, né, as economias emergentes, e que chamam a atenção em decorrência do fato de terem um crescimento econômico robusto. O Brasil, nos últimos anos, tem deixado a desejar, mas, no geral, né, tem aí uma representatividade grande na economia mundial. Letra A. Adotarem o liberalismo político na dinâmica dos seus setores públicos? Não é esse o objetivo. Então, nós não temos esse objetivo aqui no grupo BRICS. Constituírem modelos de ações decisórias vinculadas à social-democracia? Bom, impossível, até mesmo porque a China é uma ditadura, é a ditadura do Partido Comunista. Letra C. Instituírem fóruns de discussão sobre intercâmbio multilateral de economias emergentes? Opa! Fóruns de discussões. Cada ano, o BRICS acaba se reunindo em um determinado país. Agora, em 2015, a reunião foi na Rússia. No ano anterior aconteceu em Fortaleza, aqui no Brasil, e são vários encontros que já foram realizados desse grupo, onde acordos foram fechados. Então, a resposta, letra C, totalmente correta, porque eles realmente estabelecem esses fóruns de discussões. Vai lá, Vinícius. Muito legal, eu estou acompanhando, estou adorando a resolução da questão. Eu estou achando bastante interessante as estratégias de resolução de problema que aparecem, né? Dentre as competências e habilidades aparece memorização, comparação, síntese, argumentação. E apareceu aí a memorização. Eu gostei do Matopiba aí. Repete pra gente, o que é o Matopiba que apareceu? O que tem lá? Matopiba. São as iniciais dos estados onde mais cresce a agricultura. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É isso aí, legal, gente. E parece que tem uma pergunta pra gente lá. Acompanha lá, vai aparecer aí na tela para vocês, o ouvinte, fazendo uma pergunta para nós. Qual o peso da geografia no Enem? Professor, ajuda a gente. Bom, sou suspeito para falar, mas vou falar. Como nós estamos aí na área de ciências humanas, e o professor Luiz já comentou com vocês a respeito da interdisciplinaridade, o que a geografia pode contribuir? A geografia ela tem uma facilidade, ela transita junto com outras disciplinas com uma facilidade muito grande. Então, se nós pegarmos nos vestibulares e no próprio Enem,
A geografia tem uma facilidade muito grande de ter interdisciplinaridade com a história, com a própria sociologia, já pegando a área de biológicas, na área de biologia, na área de química. Então, nós sempre temos algumas questões em que o conhecimento geográfico ele pode contribuir para que você, de repente, tenha uma facilidade de resolver a questão. Pode chamar o gráfico lá na tela? Então, vamos lá. Inclusive, aproveitando para responder a questão, né, que foi mencionada aí na tela, nós temos aqui alguns temas que foram cobrados nos últimos Enems para que a gente possa entender a importância da geografia. Na cor vermelha vocês têm aí o ano de 2012, na cor amarela 2013 e na cor azul 2014. E aí alguns temas que têm sido mais ou menos recorrentes no Enem. Espaço urbano, espaço industrial, dinâmica da natureza, exploração dos recursos naturais e exploração... a exploração dos recursos naturais, que acabou ficando repetido, que são 14 questões que caíram no Enem de 2014. Inclusive, sobre essa questão da exploração dos recursos naturais, gente, é importante colocar para vocês o seguinte: a parte de fontes energéticas, tanto renováveis quanto não renováveis, e não só em geografia, aproveitando exatamente essa pergunta que foi enviada, tendo aí essa questão da interdisciplinaridade, junto com a própria física, com a própria química, sempre caem questões relativas a fontes energéticas. E é por isso que entra essa quantidade de questões aí de exploração dos recursos naturais. A parte de atualidades em geografia ela é super importante. Eu, particularmente, gosto muito da prova do Enem, porque o Enem ele é atualizado, ele é contextualizado, é ali que você vê que realmente aquilo que foi aprendido em sala de aula, de acordo com o que acontece no mundo, né, no nosso cotidiano, realmente vale a pena o estudo do aluno, né, a busca pelo conhecimento. E os temas que caem em geografia geralmente contemplam exatamente essa proposta. Nós temos lá uma segunda tela agora, espaço agrário, é uma temática que sempre cai também. Aí é bom que o aluno estude bastante a questão da reforma agrária, distribuição de terras no Brasil, o avanço da agropecuária, que o professor Vinícius acabou de falar, né, do Maranhão, Tocantins e Piauí. Essa parte de redes, globalização. O aluno tem que saber a respeito de globalização. Questões ambientais, é recorrente também. A gente vê que no ano de 2012 caiu bastante, no ano de 2013 já não caiu, 2014 voltou a cair. A gente espera, né, que esse ano, em decorrência das decisões importantes em torno do meio ambiente, também nós temos algumas questões relativas ao meio ambiente. E população, demografia, sempre é um assunto também que não só no Enem, mas nos vestibulares é bastante cobrado. Legal? Muito bem. Tendo respondido a pergunta, a gente vai então para uma terceira questão. Aí, ó, acabei de falar para vocês a respeito de população. E mais uma vez, selecionei uma questão para vocês aqui que tem um gráfico. E nesse gráfico, ele nos mostra a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher que aconteceu no Brasil no processo histórico. Gente, dá uma olhadinha aqui no gráfico para vocês verem. Em 1940, nós tínhamos uma média de mais de 6,16 filhos por mulher. Conforme passaram-se os anos, 1950, 60, 70, essa taxa foi caindo demais, ao ponto de que no ano de 2010, onde nós tivemos o censo demográfico, né, o último censo demográfico, essa taxa de fecundidade ela chegou a 1,9. Baixou demais, é menos do que 2 filhos por mulher. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. Hoje, segundo a ONU, para que haja uma reposição populacional de uma geração para outra aqui no Brasil, teríamos que ter uma taxa de fecundidade de 2,1 filhos por mulher. Claro que é uma média, né, de 2,1. E nós já estamos abaixo de 2. Então as pessoas que porventura dizem, né, que o problema do Brasil é que as pessoas têm muitos filhos, na verdade vão ter que mudar esse discurso. Porque daqui a pouco, talvez em 2030, 2040, a gente vai começar a dizer o seguinte: olha, o problema do Brasil é que nós estamos tendo poucos filhos. E essa é uma realidade que já acontece em países europeus, ou mesmo em países como Japão, Canadá, Estados Unidos, daí essa necessidade de mão de obra estrangeira. Fica até a pergunta, será que no futuro próximo o Brasil vai necessitar da importação, de estar trazendo mão de obra estrangeira para o nosso país? Parece que o gráfico indica que sim, né? Porque a taxa de fecundidade ela é cada vez menor. Bom, mas então vamos para a questão. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Então, qual foi a consequência para a população? Letra A, decréscimo da população absoluta. Muitos alunos poderiam cair nessa alternativa.
E, gente, isso não está acontecendo. E aí vai uma dica para vocês. A letra A, ela vai ser uma realidade para o Brasil de 2040. O IBGE já fala alguma coisa de 2038, em decorrência dos avanços, né, do comportamento da população brasileira, tanto da mulher quanto do homem. Letra B, redução do crescimento vegetativo. Ainda não. Né, o crescimento vegetativo ele tem diminuído, né, no contexto histórico. Diminuição da proporção de adultos. Se nós pegarmos a proporção de adultos, ela ainda é grande, porque cada vez nós estamos tendo menos filhos e a quantidade de idosos ela é relativamente pequena ainda, né? Ela está aumentando, a tendência é que aumente mais. Expansão das políticas de controle de natalidade. A expansão das políticas de controle de natalidade, elas não existem no Brasil, então no caso do Brasil, isso nunca aconteceu, na China, infelizmente, isso acontece. Aumento da renovação da população economicamente ativa. Galera, isso daqui, ó, a tendência é que, na verdade, ocorra o contrário. Então, até peço desculpas, eu acabei lendo rápido aqui para vocês. A resposta correta é a letra C. A letra B, redução do crescimento vegetativo. Desculpa, vou explicar melhor para vocês agora. Por que isso está acontecendo? Por que o crescimento vegetativo ele diminui? Simples. A partir do momento que cai a taxa de natalidade, ou mesmo a taxa de fecundidade, a tendência é que o Brasil cresça cada vez menos. Quando a gente inclui o crescimento demográfico, entra a questão da emigração e da imigração. Quando a gente trabalha com o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural, entra a questão da mortalidade e da natalidade. Então vamos parar para pensar. Se está reduzindo a taxa de natalidade ou a taxa de fecundidade, a tendência é que diminua o crescimento vegetativo. Então acabei lendo um pouco rápido aqui para vocês. Mas a resposta correta é a redução do crescimento vegetativo no processo histórico. O Brasil está crescendo cada vez menos, tá bom? Galera, essas são as 3 questões que eu coloquei para vocês aqui. Eu agradeço demais a presença, né, o pessoal que está assistindo, também o pessoal que vai assistir depois através da internet. E fica a dica para vocês. O Enem cobra muito essa parte de atualidades, né, essa parte de contextualização com o que está acontecendo no mundo. Então, aquele aluno que se contextualiza, ele acaba se dando bem no Enem. Boa prova para todo mundo e agora o intervalinho a gente já continua com vocês. Valeu, gente!